Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre o seu coração neste exato momento. Não importa como a sua noite tenha sido, não importa o peso que você carrega nos ombros ao despertar, saiba que você não está só. Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, um presente renovado, uma nova página em branco, que o Criador, em sua infinita misericórdia, te concede. Talvez as suas pálpebras ainda estejam pesadas, talvez sua mente já esteja correndo, ansiosa pelos desafios que o dia reserva. Talvez uma lágrima silenciosa tenha rolado pelo seu rosto antes mesmo de os seus pés tocarem o chão. Eu quero que você saiba que Deus vê, Ele vê a sua luta, Ele conhece a sua dor, Ele ouve o gemido inexprimível do seu espírito, e é para Ele que nos voltamos agora, juntos, como uma família em Cristo, para encontrar refúgio, força e esperança. Acolha este momento. Permita que o mundo lá fora espere um pouco. O trabalho pode esperar. Os problemas podem esperar. É o seu tempo com o Pai, um tempo sagrado, um encontro marcado desde a eternidade. Abra o seu coração, não com palavras grandiosas ou orações ensaiadas, mas com a simplicidade e a sinceridade de uma criança que busca o colo do Pai. Ele está aqui. Sinta a sua presença suave envolvendo você como um manto de amor e segurança. Ele é o Deus que acalma a tempestade, que silencia os ventos, e que diz à sua alma: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Nesta manhã, queremos meditar e mergulhar nas profundezas do Salmo 33. Um salmo de exultação, de alegria, de reconhecimento da soberania e da bondade do nosso Deus. O salmista começa com um convite vibrante: exultai, ó justos, no Senhor. EOS Ritus, bem o louvor. E hoje nós escolhemos ser esses justos, não por nossa própria força ou mérito, pois sabemos que somos falhos e pecadores, mas justificados pelo sangue precioso de Jesus, escolhemos ser retos de coração, alinhando a nossa vontade à dele. E por isso o louvor brota dos nossos lábios. Um louvor que não é apenas um som, mas uma atitude da alma. Louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é reta, e todas as Tuas obras são fiéis. Vivemos em um mundo de palavras torcidas, de promessas quebradas, de verdades relativas, mas a Tua palavra, ó Deus, é a nossa rocha, o nosso fundamento, inabalável. Ela não falha, não muda, não se contradiz. O que Tu dizes, se cumpre. A Tua fidelidade é o nosso escudo, em meio às incertezas da vida. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, podemos nos agarrar à Tua palavra com a certeza de que ela nos susterá. Tu amas a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Nós vemos a Tua benignidade, Senhor, em cada detalhe desta manhã, no pão que nos alimenta, no teto que nos abriga, no sol que nasce trazendo luz. Mas acima de tudo, vemos a Tua benignidade na cruz, o maior ato de amor e justiça, onde o Teu Filho se entregou por nós, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles. Pelo sopro da sua boca. Que poder insondável, que majestade incomparável. O universo inteiro, com suas galáxias e estrelas incontáveis, foi criado por uma ordem Tua. O sopro da Tua boca deu vida a tudo o que existe. E pensar, Senhor, que este mesmo poder que criou os cosmos está à nossa disposição. O mesmo Deus que disse haja luz e a luz se fez, é o Deus que pode iluminar as áreas mais escuras da nossa vida. O mesmo Deus que organizou as estrelas no firmamento, é o Deus que pode ordenar o caos em nossa mente e em nosso coração. Ele ajunta as águas do mar, como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tu és o Deus que estabelece limites. Tu dizes ao mar da ansiedade: até aqui virás. E não mais adiante, Tu dizes às ondas da tribulação que se acalmem. Nós confiamos na Tua soberania, Senhor. Tu não perdes o controle, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, nós descansamos na certeza de que Tu estás no trono, governando sobre tudo e todos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Este temor não é medo que paralisa, mas um profundo respeito, uma reverência que nos coloca em nosso devido lugar. Reconhecemos a Tua grandeza e a nossa pequenez. E nesse reconhecimento, encontramos liberdade. Liberdade da arrogância, da autossuficiência, da tolice, de achar que podemos controlar nossas vidas sem Ti. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor, porém, permanece para sempre. Ouçam do seu coração, de geração em geração. Quantos planos humanos, quantas estratégias,
Quantos impérios se levantaram e caíram ao longo da história. Mas os teus planos, Senhor, são eternos. Os teus propósitos para nossa vida não podem ser frustrados por nenhuma força humana ou espiritual. Isso nos enche de esperança, Pai. Saber que a nossa vida não é um acidente, que não estamos à deriva em um mar de casualidades. Há um plano divino em andamento, um plano de bem, de paz e de esperança. Um plano traçado pelas mãos amorosas do Pai, antes mesmo da fundação do mundo. Mesmo nos dias difíceis, nos vales escuros, podemos confiar que Tu estás tecendo uma tapeçaria maravilhosa e que no final todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós declaramos nesta manhã que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família pertencem a Ti, Senhor. Nós Te escolhemos como nosso Deus e nos alegramos em sermos o Teu povo, a Tua herança. Que privilege, que honra indescritível, não por sermos melhores, mas pela Tua graça que nos alcançou e nos chamou para fora das trevas, para a Tua maravilhosa luz. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens, do seu lugar observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Nada escapa ao Teu olhar, Senhor. Tu não és um Deus distante, alheio às nossas vidas. Tu nos vês, Tu nos conheces intimamente. Tu formaste o nosso coração. Cada batida, cada sentimento, cada pensamento é conhecido por Ti. Tu vês as nossas intenções, as nossas motivações mais profundas. Isso poderia ser assustador, mas para nós, que Te amamos, é um consolo imenso. Saber que somos vistos por Deus de amor. Um Deus que não nos julga com um olhar de condenação, mas com um olhar de misericórdia e graça. Tu vês as nossas falhas e ainda assim nos amas. Tu vês as nossas fraquezas e nos ofereces a Tua força. Tu vês o nosso pecado e nos apontas para o perdão em Cristo Jesus. Tu contemplas as nossas obras. Que as nossas ações hoje, Senhor, sejam para a Tua glória. Que cada palavra, cada decisão, cada interação seja um reflexo do Teu amor em nós. Não há rei que se salve com a multidão de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Que lição poderosa sobre confiança, Senhor. O mundo nos ensina a confiar em nossa própria força, em nossos recursos, em nosso status, em nosso exército particular. Mas a Tua palavra nos adverte que tudo isso é vão. A verdadeira segurança não está na força do homem, mas no Senhor. Quantas vezes, Pai, caímos na armadilha de confiar em nossas próprias habilidades? Quantas vezes nos esgotamos tentando resolver tudo com a força do nosso braço? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa autossuficiência. Nesta manhã, nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Reconhecemos que sem Ti, nada podemos fazer. A nossa força é limitada, os nossos recursos são finitos, a nossa sabedoria falha, mas Tu, esse ilimitado, onipotente, onisciente, é em Ti que depositamos a nossa confiança. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar a alma da morte, e para os conservar vivos na fome. Aqui está o segredo, a chave da verdadeira vida. Os teus olhos, Senhor, estão, Sabra Anas. Não um olhar de vigilância punitiva, mas um olhar de cuidado protetor. Um olhar de Pai. Tu nos livras da morte espiritual, a separação de Ti, através de Jesus, e Tu nos conservas vivos, nos sustentas mesmo nos tempos de fome, nos desertos da vida, quando os recursos parecem escassos. A Tua provisão nunca falha. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. E é nessa misericórdia que nós esperamos. Não esperamos em circunstâncias favoráveis, não esperamos em pessoas, não esperamos em nossa própria capacidade. A nossa esperança está firmada, ancorada, cravada na Tua infinita e imutável misericórdia. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Sim, Senhor, a nossa alma espera em Ti. Em meio ao barulho do mundo, em meio à pressa do dia a dia, nós fazemos uma pausa para esperar em Ti, esperar pela Tua direção, esperar pelo Teu consolo, esperar pela Tua força. Tu és o nosso auxílio. A ajuda presente na hora da angústia. Quando clamamos, Tu nos ouves. Quando quimos, Tu nos levantas. Quando estamos perdidos, Tu nos guias. Tu és o nosso escudo, o que nos protege das setas inflamadas do inimigo, das palavras de desânimo, das acusações que tentam nos derrubar. Debaixo das Tuas asas estamos seguros. Nele se alegra o nosso coração,
porquanto temos confiado no seu santo nome. A verdadeira alegria, Senhor, não vem da ausência de problemas, mas da presença de Ti, em meio a eles. O nosso coração se alegra em Ti, uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar, uma alegria que brota da confiança. Confiamos no Teu santo nome. O nome de Jesus, nome sobre todo nome. O nome que salva, que cura, que liberta. Oh, nome cure. A nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Seja a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. Esta é a nossa oração final, o selo do nosso clamor nesta manhã. Nós nos lançamos completamente sobre a Tua misericórdia. Reconhecemos que não merecemos nada, mas pedimos tudo, baseados no Teu amor e na Tua graça. Que a Tua misericórdia nos cubra, nos guie, nos sustente ao longo deste dia. Que ela seja a nossa canção, a nossa força, a nossa esperança. Assim como a nossa esperança está firmemente plantada em Ti. Que a Tua misericórdia flua abundantemente sobre nós, sobre nossa família, sobre todos aqueles por quem intercedemos agora, meu irmão, minha irmã. Que esta palavra encontre morada em seu coração. Que ela seja como uma semente plantada em terra fértil, que germine e produza frutos de fé, esperança e amor ao longo do seu dia. Se esta oração tocou o seu espírito, se você sentiu a presença de Deus falando com você, eu gostaria de te fazer um convite gentil. Inscreva-se aqui no nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos na fé, a cada manhã. Deixe o seu curtir para que esta mensagem de esperança alcance mais corações. E se você se lembrou de alguém que está precisando ouvir estas palavras, alguém que está passando por uma luta, compartilhe esta oração. Seja um canal da bênção de Deus na vida dessa pessoa. E agora, enquanto nos preparamos para continuar a nossa conversa com o Pai, respire fundo mais uma vez. Sinta a paz que excede todo entendimento guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz. Prepare o seu coração, pois na segunda parte desta nossa oração da manhã, vamos mergulhar ainda mais fundo, falando sobre a entrega total do nosso coração, das nossas vontades e dos nossos caminhos, nas mãos do nosso Deus soberano e amoroso. Vamos juntos aprender a descansar nele de uma forma que talvez nunca tenhamos experimentado antes. Fique conosco, em comunhão, neste ambiente de adoração, amado Pai. Deus de toda a glória e de toda a misericórdia, aqui estamos, diante de Ti, com os corações abertos e as almas expostas. Na primeira parte da nossa oração, nós Te louvamos pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, pela Tua palavra que é reta e verdadeira, como o Salmo 33 nos ensinou. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre toda a criação e sobre as nossas vidas. Mas agora, Senhor, neste momento de quietude e introspecção, queremos ir além do louvor. Queremos mergulhar nas águas profundas da entrega. É fácil, Pai, cantar sobre a Tua grandeza quando o sol brilha, mas o verdadeiro teste da nossa fé, a verdadeira profundidade do nosso amor, revela-se quando nos dispomos a entregar, não apenas os nossos louvores, mas também as nossas dores, as nossas falhas, os nossos medos mais secretos. É neste lugar de vulnerabilidade que o Teu poder se aperfeiçoa. É no reconhecimento da nossa fraqueza que a Tua força se manifesta de maneira extraordinária. Por isso convidamos o Teu Santo Espírito a sondar os nossos corações. Como o salmista Davi orou no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sim, Senhor, sonda-nos. Remove as máscaras que usamos, derruba as muralhas que construímos ao redor do nosso coração. Queremos ser transparentes diante de Ti, pois sabemos que nada podemos esconder do Teu olhar de amor. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes tentamos viver por nossa própria conta. Confiamos na força do nosso braço, como o Salmo nos alertou sobre o valente, que não se livra pela muita força. Colocamos a nossa segurança em coisas vãs no cavalo falaz, da nossa própria inteligência, dos nossos recursos financeiros, da nossa posição social. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa arrogância, a nossa autossuficiência. Reconhecemos que sem Ti, estamos perdidos, somos como ovelhas sem pastor, vagando por desertos áridos, buscando saciar a nossa sede em cisternas, rotas que una o retom. As águas, a Tua palavra em Jeremias 2:13, ecoa em nossa alma, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Confessamos que deixamos a Ti, o manancial de águas vivas, para beber de fontes poluídas,
que o mundo oferece. Buscamos alegria em prazeres passageiros, buscamos paz em distrações momentâneas, buscamos valor em aprovação humana, e é sempre o mesmo: um coração vazio, uma alma sedenta. Nesta manhã, nós nos arrependemos. Nós voltamos para ti, ó fonte de toda a vida. Lava-nos, purifica-nos, dá-nos de beber da tua água, para que nunca mais tenhamos sede. Confessamos também os nossos pecados. Pai, aqueles que são visíveis e aqueles que se escondem nas profundezas do nosso ser. O pecado do orgulho que nos impede de perdoar e de pedir, o pecado da inveja que nos faz cobiçar a vida e as bênçãos dos outros, esquecendo da tua bondade para conosco. O pecado da ira que envenena nossa alma e nos leva a proferir palavras que ferem e destroem. O pecado da avareza que nos torna escravos do dinheiro e nos fecha para as necessidades do nosso próximo. O pecado da preguiça que nos rouba o propósito e nos impede de cumprir o chamado que tu tens para nós. O pecado da mentira, das pequenas omissões, as grandes falsidades, que quebram a confiança e nos afastam da tua verdade. Senhor, nos lembramos das palavras do apóstolo João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos apegamos a esta promessa, Pai. Nós confessamos, não com um sentimento de culpa que nos esmaga, mas com a esperança que o nos liberta, a esperança que vem da cruz. Olhamos para o Calvário e vemos o preço que foi pago pelos nossos pecados. O sangue de Jesus, o teu Filho amado, nos purifica de toda injustiça. Recebemos o teu perdão, não porque merecemos, mas porque tu és fiel e justo. Obrigado, Pai, por esse presente imerecido. Obrigado pela graça que é maior do que todo o nosso pecado. Agora, Senhor, queremos entregar a Ti os nossos medos. Pai, como os medos nos paralisam, o medo do futuro, da incerteza do amanhã, o medo de não sermos capazes, do fracassarmos, o medo da doença, da perda, da morte, o medo da solidão, de não sermos amados ou aceitos. Esses medos são como gigantes que se levantam diante de nós, zombando da nossa fé. Eles sussurram em nossos ouvidos que Tu não és poderoso o suficiente, que Tu não te importas, que Tu nos abandonaste. Mas nesta manhã, nós escolhemos confrontar esses gigantes, não com a nossa força, mas com a Tua palavra. A Tua palavra que diz em Isaías 4:1-10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Nós tomamos posse dessa promessa. Nós declaramos que não temeremos porque Tu estás conosco. Nós não nos assombraremos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força, a nossa ajuda, o nosso sustento. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós, como nos ensinou o apóstolo Pedro. Entregamos a Ti o medo da escassez, pois Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Entregamos o medo do sofrimento, pois sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entregamos o medo da morte, pois Jesus a venceu e nos prometeu a vida eterna. Pai, substitui o nosso medo pela fé. Uma fé ousada, uma fé que move montanhas, uma fé que descansa na Tua soberania e no Teu amor infalível. Clamamos a Ti, Senhor, por cura para as nossas emoções feridas. As feridas da rejeição, do abandono, da traição, essa que as palavras duras e as atitudes cruéis deixaram em nossa alma. Tu és o médico dos médicos, o bálsamo de Gileade. Toca nas nossas memórias, Pai. Redime as nossas dores. Onde há amargura, planta o Teu perdão. Onde há tristeza, semeia a Tua alegria. Anderhat Roma, derrama o Teu óleo de cura e restauração. Clamamos por cura para os nossos relacionamentos quebrados, famílias divididas, amizades rompidas, casamentos em crise. Pedimos a Tua intervenção, Senhor. Que o Teu amor, que é o vínculo da perfeição, possa unir o que está separado. Dá-nos a humildade para perdoar, a sabedoria para dialogar, e a graça para reconstruir pontes de reconciliação. E clamamos por cura para os nossos corpos físicos. Tu és o Senhor, que sara. A Tua palavra diz que, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Nós declaramos essa verdade sobre cada enfermidade, cada dor, cada diagnóstico negativo. Nós repreendemos toda doença, em nome de Jesus, e liberamos o Teu poder de cura sobre cada célula, cada tecido, cada órgão do nosso corpo. No Teu poder para curar. Mas nos submetemos à Tua soberana vontade, sabendo que os Teus planos são sempre perfeitos, e que o Teu propósito final
é a nossa santificação e a tua glória. Pedimos a ti, ó Deus, por libertação. Liberta-nos dos vícios que nos escravizam, sejam eles químicos, emotionei ou comportamentais, quebra as correntes que nos prendem a padrões de pensamento negativos, a autocomiseração, a murmuração. Liberta-nos da influência de todo o mal, de toda opressão espiritual que tenta nos afastar do teu caminho. Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firmamos os nossos pés na verdade do teu evangelho, vestimos a couraça da tua justiça, calçamos os sapatos da preparação do evangelho da paz. Empunhamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação e tomamos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, declaramos que somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. E nós cremos e recebemos essa liberdade. Uma liberdade para te amar, para te servir, para viver a vida abundante que tu planejaste para nós. Não mais escravos do pecado, não mais reféns do medo, mas filhos amados, herdeiros da tua promessa. Meu amado irmão, minha amada irmã, este é um momento sagrado de entrega. Deus está aqui, pronto para receber o seu fardo. Talvez, enquanto você ouvia esta oração, o Espírito Santo trouxe à sua mente uma área específica da sua vida que precisa ser entregue. Um pecado, um medo, uma dor, um relacionamento. Não hesite, entregue a Ele agora. E se você sente no coração o desejo de compartilhar a sua luta, para que possamos orar juntos como uma comunidade de fé, eu te convido a deixar o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Não há julgamento aqui, apenas uma família, em Cristo, pronta para interceder por você. Permaneça conosco até o final desta jornada de oração, pois a obra que Deus começou em nós hoje está apenas no começo. Pai, nós te agradecemos, porque tu não és um Deus que se cansa de ouvir o nosso clamor. Tu inclinas os teus ouvidos para a nossa voz. Tu recolhes as nossas lágrimas em teu odre. Obrigado por este tempo de quebrantamento e confissão. Sentimos o peso sendo retirado dos nossos ombros. Sentimos a tua graça nos envolvendo. O nosso coração, antes duro e ansioso, começa a se aquietar na tua presença. Nós entregamos tudo a ti, o nosso passado, com seus arrependimentos, o nosso presente com suas lutas e o nosso futuro com suas incertezas. Nós declaramos como o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Confiamos, nós descansamos. E agora, com os corações limpos pelo teu perdão e aliviados pelo teu cuidado, nós nos preparamos para a próxima etapa da nossa jornada de oração. Prepara-nos, Senhor, para receber a tua restauração. Prepara o nosso espírito para sentir a tua presença de uma forma nova e transformadora, onde a cura começa a se manifestar e a esperança renasce com um vigor celestial. Prepare-se, meu irmão, minha irmã, pois o Deus de toda graça está prestes a derramar o seu óleo de alegria em sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Respire fundo. Sinta a atmosfera ao seu redor. Não é mais a mesma de quando começamos. O peso foi entregue, o coração foi aberto, o clamor foi feito. E o nosso Deus, que é rico em misericórdia e tardio em irar-se, ouviu. Ele não apenas ouviu, mas ele responde. E a resposta dele não é um som de trovão distante, mas um toque suave, uma presença real que agora mesmo começa a preencher cada espaço vazio da sua alma. Depois do quebrantamento, vem o renovo. Depois da entrega, vem a restauração. Este é o momento em que o oleiro celestial, com suas mãos de amor, começa a juntar os cacos do nosso vaso quebrado, não para simplesmente consertar, mas para fazer um vaso novo, mais forte, mais belo e mais valioso do que antes. Permita-se receber este toque. O Espírito Santo de Deus, o Consolador prometido por Jesus, está aqui. Ele está se movendo neste exato instante, soprando vida sobre o vale de ossos secos da sua história. Sinta o seu sopro suave. Ele está tocando as feridas que você expôs, aplicando o óleo da sua unção, que cura e cicatriza. Onde havia a dor aguda da memória, Ele está trazendo a paz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus nos promete, em Isaías 61, 1-3, a missão do Messias, que é a missão do Espírito. Em nós, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião,
que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por pranto, veste de louvor por espírito angustiado. Esta promessa é para você. Hoje, receba a troca divina. Entregue as cinzas do seu passado, das suas falhas, das suas decepções, e receba dele a coroa, o ornamento, a beleza que vem do perdão e da redenção. Entregue o seu pranto, as suas lágrimas de dor e de luto, e receba dele o óleo de alegria, uma alegria que não depende de circunstâncias, mas que brota da certeza da sua presença. Entregue o seu espírito angustiado, pesado, cansado de lutar, e vista-se com as vestes de louvor, uma atitude de gratidão que se torna a sua força. O Senhor está restaurando a sua alma. O Salmo 23, que tantas vezes recitamos, se torna uma realidade viva agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Sinto o refrigério. Senam. A tranquilidade das águas do Espírito, acalmando a tempestade interior. A ansiedade que antes gritava em sua mente começa a silenciar. O medo que apertava o seu peito começa a se dissipar. A confusão que nublava o seu entendimento começa a dar lugar à clareza que vem do alto. Deus não está apenas te consolando, Ele está te fortalecendo. Ele está derramando sobre você um novo vigor, uma nova esperança. A palavra nos garante em Isaías 40, 29-31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você tenha chegado a esta oração sentindo-se como um desses jovens, cansado, fatigado, sentindo que não podia dar mais um passo. Mas porque você escolheu esperar no Senhor, Ele está, neste momento, cumprindo a sua promessa. Ele está trocando a sua fraqueza pela força dele. Ele está te dando asas para voar acima das circunstâncias, para ver os seus problemas da perspectiva do céu. Ele está te dando a resistência para correr a corrida que lhe foi proposta, sem desanimar. Ele está te dando o fôlego para caminhar, dia após dia, na jornada da fé, sem desfalecer. Receba esta renovação. Respire fundo e sinta a força de Deus fluindo para dentro de você. Eu quero que você saiba, com toda a certeza do seu coração, que você não está mais sozinho. Na Suaror, a presença de Deus é o seu companheiro constante. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse alguns dias. El Naú diz apenas nos dias bons. Ele disse todos os dias. Isso inclui este dia. Inclui os dias difíceis, os dias de dúvida, os dias de tentação, os dias do luto. Ele está com você no vale da sombra da morte, e a sua vara e o seu cajado te consolam. Ele está com você na fornalha da aflição. E como Sadraque, Mesaque e Abednego, você descobrirá que há um quarto homem no fogo, e a sua presença te protege de todo o mal. Ele está com você no barco em meio à tempestade, e ele tem o poder de dizer acalma-te, emudece, e trazer a bonança. A presença dele é a sua maior segurança, é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não importa o que você enfrente hoje ou amanhã, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, caminha ao seu lado. Ele te segura pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Sinta a firmeza da sua mão segurando a sua. Ele não vai te soltar. Ele não vai te abandonar. O profeta Joel traz uma promessa poderosa de restauração que se aplica a você. Hoje, e restituir-vos-aqui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2:25. Talvez você olhe para trás e veja anos perdidos, anos consumidos pela dor, pelo pecado, por escolhas erradas, por relacionamentos tóxicos, anos em que os seus sonhos foram devorados como uma colheita por gafanhotos. O inimigo pode ter roubado, matado e destruído partes da sua história. Mas o nosso Deus é um Deus de restituição. Ele é especialista em transformar perdas em ganhos, maldições em bênçãos. Ele pode redimir o tempo. Ele pode pegar os fragmentos da sua vida e criar algo mais glorioso do que você jamais imaginou. Onde o gafanhoto da tristeza consumiu a sua alegria, Deus está restituindo com o óleo de alegria. Onde a locusta da doença consumiu a sua saúde, Deus está liberando o seu poder de cura e restauração. Onde o pulgão da escassez consumiu as suas finanças, Deus, o dono do ouro e da prata, está abrindo as janelas do céu
e derramando a sua provisão. Onde a lagarta da desesperança consumiu a sua fé, Deus está restituindo com uma esperança viva, uma âncora para sua alma. Creia nesta palavra de restituição. O tempo da colheita está chegando. O tempo de comer em abundância e de se fartar e louvar o nome do Senhor seu Deus, que obrou maravilhosamente para convosco. E o seu povo nunca mais será envergonhado. Receba esta promessa. A sua vergonha está sendo removida e trocada pela dupla honra do Senhor. Agora, meu irmão, minha irmã, sinta esta paz que está sendo derramada sobre você. Não é uma paz superficial, mas a Shalom de Deus. Uma paz completa, que envolve bem-estar espiritual, emocional e físico. É a paz que Jesus nos deu, diferente da paz que o mundo oferece. Ele disse: Deixo-vos a paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Guarde esta paz em seu coração. Quando as vozes da ansiedade tentarem voltar, quando as preocupações do dia tentarem roubar a sua tranquilidade, lembre-se desta paz. Ela é a sentinela que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deixe que esta paz governe as suas emoções, as suas decisões e as suas reações ao longo deste dia. Em vez de reagir com raiva, reage com paz. Em vez de responder com ansiedade, responda com a confiança que a paz de Deus traz. Esta paz é um fruto do Espírito, um presente de Deus para você. Acolha-a, cultive-a, viva nela. Esta paz e esta restauração que você está sentindo não são apenas para você, elas são para transbordar. Deus nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pense agora em alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que está precisando desesperadamente desta paz. Alguém cujo coração está abatido, cuja alma está cansada. Eu quero te convidar, com muito carinho, a ser um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esta oração com ela. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Diga a ela que você pensou nela e que há esperança e paz disponíveis em Jesus. Ao fazer isso, você não apenas abençoa essa pessoa, mas também fortalece a sua própria fé e permite que o rio de Deus, que flui em você, alcance terras secas, enquanto esta atmosfera de cura e restauração nos envolve. Vamos preparando o nosso coração para o próximo passo. A cura foi liberada, a paz foi estabelecida, a alma foi refrigerada. Agora, precisamos nos fortalecer para manter essa vitória. A jornada continua, e o inimigo não gosta de ver um filho de Deus restaurado e em paz. Por isso, na nossa próxima e última parte desta oração da manhã, vamos nos concentrar em fortalecer a nossa fé. Vamos pedir a Deus por uma fé inabalável, uma couraça que nos protegerá nos dias maus. Vamos aprender a nos firmar na rocha, que é Cristo, para que, quando as tempestades da vida vierem, e elas virão, nós permaneçamos firmes, inabaláveis, transbordando na obra do Senhor. Prepare o seu espírito para ser edificado, para receber as ferramentas espirituais que garantirão que esta obra de restauração que Deus começou hoje em você não seja apenas um momento, mas o início de um novo e permanente caminhar com Ele. Fique conosco. A melhor parte ainda está por vir, meu querido irmão, minha amada irmã. Chegamos a este momento crucial da nossa oração. O seu coração foi acalmado, a sua alma foi restaurada. A paz de Deus, que excede todo entendimento, começou a montar guarda ao seu redor. Sentimos a presença real do Espírito Santo, curando, consolando e renovando as nossas forças. Mas a jornada da fé não é feita apenas de momentos de refrigério no oásis. Ela também inclui a caminhada pelo deserto, onde a nossa fé é provada, fortalecida e purificada. E é por isso que, agora, depois de termos sido restaurados, precisamos nos levantar em fé. Precisamos aprender a não apenas receber a bênção, mas a permanecer na bênção. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, para que quando as chuvas, os rios e os ventos das adversidades soprarem contra ela, ela permaneça inabalável. Este é o momento de fortalecer a nossa fé, de calçar as sandálias do Evangelho, e de empunhar o escudo com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do inimigo. Vamos juntos, em um só Espírito, declarar a nossa confiança inabalável no Deus que é fiel, para completar a boa obra que começou em nós. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, não mais com um espírito de angústia, mas com um espírito de ousadia e fé,
que vem do teu próprio Espírito que habita em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E é com esse espírito que nós declaramos, nesta manhã, que a nossa fé está firmada em Ti, a rocha dos séculos. Anis es crer, mesmo quando os nossos olhos naturais não veem. Nós escolhemos confiar, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário. Nós caminhamos por fé, e não por vista. Como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:7, a nossa fé não se baseia em sentimentos passageiros, que são como a neblina da manhã, mas na verdade imutável e eterna da Tua palavra. O céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras jamais hão de passar. E a Tua palavra nos diz que Tu és fiel. A Tua fidelidade não depende da nossa fidelidade. Ela é um atributo do Teu caráter. Tu não podes negar a Ti mesmo. Por isso, nós descansamos na Tua fidelidade. Tu és fiel para perdoar os nossos pecados. Como confessamos, Tu és fiel para nos curar como Tu és fiel para nos restaurar, como recebemos. E Tu és fiel para nos guardar até o fim. Nós proclamamos a soberania de Deus sobre cada área da nossa vida. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos Teus lábios, Senhor. Nós submetemos os nossos planos, os nossos sonhos e as nossas vontades ao Teu senhorio. Reconhecemos que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E porque Tu és soberano, nós podemos descansar. Podemos soltar as rédeas que tentamos segurar. Com tanta força, podemos parar de lutar para ter o controle de tudo. Nós entregamos a Ti o controle da nossa saúde, das nossas finanças, da nossa família, do nosso futuro. Nós confiamos que o grande Maestro do Universo está regendo a sinfonia da nossa vida com perfeição, e mesmo as notas dissonantes da dor e do sofrimento, Tu as usas para compor uma melodia de glória para o Teu louvor. Nós declaramos como o apóstolo Paulo em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Nós Te amamos, Senhor, e cremos que fomos chamados pelo Teu propósito. Portanto, nós cremos que tudo, absolutamente tudo, está cooperando para o nosso bem. Declaramos também o poder da oração. A oração não é apenas uma lista de pedidos que apresentamos a um Deus distante. A oração é comunhão. É o diálogo de um filho com o seu pai amoroso. É a arma mais poderosa que temos na batalha espiritual. A Tua palavra nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Portanto, a nossa oração tem poder. Poder para mover o coração de Deus, poder para mudar as circunstâncias, poder para quebrar cadeias, poder para curar os enfermos, poder para libertar os cativos, poder para trazer o céu à terra. Nós nos comprometemos, Senhor, a sermos um povo de oração, a não apenas orar quando a crise chega, mas viverendo um estado constante de oração, como nos exorta a Tua palavra. Orai sem cessar. Nós queremos ter uma linha direta e aberta contigo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queremos cultivar a sensibilidade para ouvir a Tua voz, em meio ao barulho do mundo. Queremos aprender a interceder não apenas por nossas necessidades, mas pelas necessidades dos outros, da nossa nação e do mundo. Nós cremos que quando oramos, exércitos celestiais são mobilizados em nosso favor. Cremos que muralhas de Jericó espirituais podem ruir através do nosso clamor perseverante. A Tua palavra nos ensina sobre a perseverança na fé. O livro de Hebreus nos diz para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A jornada cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Haverá momentos de cansaço, de sede, de vontade de desistir, mas nós olhamos para a grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, e que pela fé e paciência, herdaram as promessas. Olhamos para Abraão, que creu contra a esperança. Olhamos para José, que perseverou na prisão antes de chegar ao palácio. Olhamos para Davi, que enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E acima de tudo, olhamos para Jesus. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se ele perseverou, nós também podemos perseverar. Pai, dá-nos a graça da perseverança. Quando cairmos, ajuda-nos a levantar. Quando pensarmos em desistir, lembra-nos do Teu chamado,
e das tuas promessas. Dá-nos a força para dar o próximo passo, e depois o próximo, e o próximo, confiando que a cada passo tu estás conosco. Reforçamos em nosso coração a promessa de que aquele que confia no Senhor jamais será confundido ou envergonhado. O Salmo 25:3 diz: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Romanos 10:11 reafirma: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Que promessa gloriosa! Viver em um mundo que tenta constantemente nos envergonhar por nossa fé, por nossos valores, por nossa esperança em Cristo. Mas a garantia do céu é que a nossa esperança não é vã. A nossa fé não terminará em desapontamento. No final, quando tudo for revelado, aqueles que zombaram verão que a nossa fé era a coisa mais sensata do mundo. E nós, que confiamos, não seremos confundidos. A nossa confiança em Ti, Senhor, é a nossa âncora. Quando as ondas da dúvida vierem, nós declaramos: eu confio em Ti, Senhor, e não serei abalado. Quando as acusações do inimigo sussurrarem que somos um fracasso, nós declaramos: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e não serei envergonhado. Quando o mundo nos pressionar para nos conformarmos com seus padrões, nós declaramos: eu sirvo a um Deus vivo, e a minha lealdade a Ele me livrará de toda confusão. Nós nos agarramos a esta promessa como um náufrago se agarra a uma boia salva-vidas. Ela é a nossa segurança, a nossa paz, a nossa vitória garantida. Meu irmão, minha irmã, estas declarações de fé não são palavras mágicas. Elas não. A externalização de uma convicção que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Repita-as em seu coração ao longo do dia. Escreva-as. Memorize as promessas. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário. É assim que a fé cresce. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você deseja continuar crescendo, se fortalecendo e orando conosco todos os dias, para que a sua fé não desfaleça, mas se torne cada vez mais forte, eu te convido a fazer parte da nossa família de oração. Se ainda não o fez, inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros diários com o Pai. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos nos encorajar e nos edificar mutuamente. Na fé, agora com a nossa fé fortalecida e a nossa confiança proclamada, estamos prontos para avançar para um novo território de oração. Até agora, nosso foco foi em grande parte em nós mesmos, nosso louvor, nossa entrega, nossa restauração e nosso fortalecimento. Mas a fé que recebemos não é egoísta. Ela nos impulsiona para fora, em direção às necessidades do mundo. Ao nosso redor, um coração restaurado por Deus anseia por ver outros sendo restaurados. Um guerreiro fortalecido está pronto para lutar as batalhas do Senhor. Portanto, na próxima e última parte da nossa profunda oração da manhã, entraremos em um momento sagrado de intercessão e batalha espiritual. Vamos usar a fé que acabamos de declarar para lutar por nossas famílias, por nossos amigos, por nossa igreja, por nossa nação e por todos aqueles que estão sofrendo e cativos. Vamos nos posicionar na brecha como intercessores e guerrear no mundo espiritual com as armas que Deus nos deu. Prepare o seu coração de guerreiro. A nossa comunhão com Deus agora se torna uma arma poderosa para o avanço do seu reino. Fique conosco para este momento culminante de poder e propósito, meu amado irmão. Minha amada irmã, agora é a hora. Com a nossa fé fortalecida, com a nossa alma restaurada e com a certeza da presença de Deus ao nosso lado, nós não somos mais vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. A fé que Deus nos deu não é para ser guardada em uma caixa, é para ser exercida. A autoridade que recebemos em Cristo não é um enfeite, é uma arma poderosa. E agora, nós nos levantamos, não em nossa própria força, mas na força do Senhor e no poder do seu poder. Nós saímos do modo de defesa e entramos no modo de ataque espiritual. Não um ataque contra pessoas de carne e osso, pois a nossa luta não é contra elas, mas, como a palavra nos ensina em Efésios 6:12, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E para essa batalha, não estamos desarmados. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E em nome de Jesus, nós começamos a lutar agora. Pai Celestial, nós nos apresentamos a Ti, como Teus filhos, Teu exército na terra. Nós nos posicionamos na brecha como intercessors, primeiramente por nossas próprias vidas e por nossas casas. Em nome de Jesus,
e com a autoridade que Ele nos concedeu. Nós declaramos a quebra de toda e qualquer corrente que o inimigo tenha tentado lançar sobre nós. Toda corrente de pecado hereditário, toda maldição proferida contra nossa linhagem, toda palavra de derrota lançada sobre a nossa história. Nós a quebramos agora pelo poder que há no sangue de Jesus, o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, é a nossa justificação e a nossa arma. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, e declaramos que todo direito legal que o inimigo pensava ter sobre qualquer área da nossa vida está cancelado, anulado, revogado na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Em si mesmo Colossenses 2, 14-15. A vitória já foi conquistada por Cristo, e nós apenas tomamos posse dela. Agora nós nos levantamos contra o espírito de medo. O medo que paralisa, que adoece, que rouba os sonhos, e que apaga a fé. Medo do futuro, medo da morte, medo da escassez, medo da solidão, medo do fracasso. Espírito de medo, nós te repreendemos em nome de Jesus. Você não tem parte nem sorte em nossas vidas. Você é um espírito mentiroso, e nós o confrontamos com a verdade da palavra de Deus, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós te expulsamos da nossa mente, do nosso coração, da nasacaça. Nós ordenamos que toda a ansiedade, toda a angústia, toda a síndrome do pânico, toda a preocupação excessiva se retire agora em nome de Jesus. E nós liberamos sobre nós o espírito de ousadia, a fé que vem do alto, a paz de Deus, que guarda os nossos corações e mentes. Nós declaramos Isaías 4:1 e 10 sobre nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Nós somos fortes, nós somos ajudados, nós somos sustentados pelo Deus Todo-Poderoso. Nós avançamos agora contra as fortalezas de traumas e feridas emocionais, aquelas memórias dolorosas, aquelas palavras que nos marcaram, aquelas experiências de rejeição, abandono, abuso ou traição que o inimigo usa para nos manter presos ao passado. Nós declaramos a cura divina sobre cada uma dessas áreas. Senhor Jesus, Tu que és o médico dos médicos, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito vá até as profundezas da nossa alma, até os porões do nosso subconsciente, e aplique o Teu bálsamo curador. Onde há feridas abertas, nós declaramos cicatrização. Onde há amargura, nós liberamos o perdão, escolhendo perdoar aqueles que nos feriram. Não porque eles merecem, mas porque nós fomos perdoados por Ti, e não queremos mais carregar esse peso. Onde há raízes de rejeição, nós declaramos que somos aceitos no amado, filhos e filhas, escolhidos, antes da fundação do mundo. Quebra, Senhor, a síndrome de vítima, a autocomiseração. Nós nos levantamos da nossa dor, sacudimos a poeira, e nos apropriamos da nossa verdadeira identidade em Cristo, filhos amados, herdeiros do Rei, mais que vencedores. Declaramos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 32:5. E declaramos que a nossa manhã de alegria chegou. Voltamos às nossas armas espirituais, agora para a restauração dos lares e das famílias. Pai, Tu sabes como o inimigo tem trabalhado incansavelmente para destruir as famílias, que são o alicerce da sociedade e um reflexo do Teu amor. Nós nos levantamos contra todo espírito de contenda, de divórcio, de adultério, de frieza emocional, de rebeldia dos filhos, de desrespeito entre os cônjuges. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas obras das trevas estão repreendidas. Nós cobrimos os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos pais e os nossos lares com o sangue de Jesus. Nós declaramos que os nossos lares são território santo, consagrados ao Senhor, e que o inimigo não tem permissão. Nós liberamos o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ensoberbece. Liberamos o perdão, a comunicação, a honra, a unidade. Oramos para que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corache dos filhos para os pais. Nós declaramos a promessa de Josué 2:4-15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossos lares serão casas de paz, de refúgio, de adoração, faróis de luz em meio às trevas deste mundo. Nós nos revestimos agora de toda a armadura de Deus, conforme descrito em Efésios 6,
para estarmos protegidos contra todos os ataques do inimigo. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, rejeitando toda a mentira do diabo e nos firmando na verdade da tua palavra. Vestimos a couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas que recebemos de Cristo, que nos protege de toda a acusação. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, prontos para levar as boas novas e para caminhar em paz, mesmo em meio à guerra. Embraçamos acima de tudo o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, sejam eles de dúvida, de desânimo, de tentação ou de medo. Colocamos em nossa cabeça o capacete da salvação, protegendo a nossa mente com a certeza da nossa redenção e da nossa esperança eterna. E tomamos em nossas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de ataque, proclamando as tuas promessas com autoridade. Assim, blindados e armados, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Pois esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de nós procede, diz o Senhor. Isaías 5:4-17. Meu irmão, minha irmã, a batalha é real, mas a vitória é certa. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e ele prometeu que nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Nós estamos do lado vencedor, e nesta comunhão de fé e de batalha, eu quero te fazer um convite. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, ou uma causa específica pela qual você está lutando, seja incluído em nosso altar de oração diário, deixe o seu nome nos comentários abaixo. Não precisa detalhar a sua luta, apenas o seu nome ou o nome daqueles por quem você intercede. Nós, como uma comunidade de guerreiros de oração, vamos nos comprometer a levantar cada nome diante do trono da graça. Você não está lutando sozinho. Estamos juntos nesta batalha. E agora, com o campo de batalha espiritual limpo pela autoridade de Cristo, com as fortalezas derrubadas, com os lares protegidos e com a nossa armadura firmemente vestida, nós sentimos uma mudança na atmosfera espiritual. O ar está mais leve, a esperança está mais brilhante, a vitória está no ar. Nós nos preparamos para o momento final da nossa oração. Não será mais um clamor, não será mais uma batalha, mas será uma explosão de louvor e uma declaração profética de vitória. Vamos juntos, em um só coro, começar a celebrar a vitória que a fé já enxerga. Vamos declarar sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, não o que os nossos olhos veem, mas o que Deus já decretou no céu. Prepare o seu coração para receber e para proclamar a vitória final, que nos pertence em Cristo Jesus. O tempo de lutar está dando lugar ao tempo de reinar. Fique conosco para selar esta manhã com um brado de vitória, que fará o inferno tremer e o céu se alegrar. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao cume da montanha. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas não tememos mal algum. Entregamos as nossas cinzas e recebemos a coroa. Clamamos por misericórdia e fomos abundantemente perdoados. Fortalecemos a nossa fé na rocha eterna. Lutamos o bom combate, completamos a carreira, guardamos a fé. E agora, o que nos resta? Resta-nos o melhor, o louvor da vitória, a celebração da fé, a declaração profética que sela tudo o que Deus fez em nós e através de nós nesta manhã. A batalha terminou, o inimigo foi derrotado, Cristo foi exaltado, e nós em Cristo somos mais do que vencedores. Respire fundo o ar da vitória. Levante a sua cabeça, erga sua voz, não mais para pedir, mas para agradecer. Não mais para clamar, mas para Este é o seu momento de tomar posse profética de tudo aquilo que, pela fé, já é seu. Junte a sua voz à minha, e vamos declarar juntos o que Deus decretou sobre este dia e sobre a sua vida. Nós declaramos, profeticamente, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está restaurada em seu coração, e em sua casa, a guerra interior cessou, a ansiedade se foi. A angústia deu lugar a uma calma celestial. Nós declaramos a palavra de João 14:27 sobre você. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é agora o árbitro em seu coração. Ela governa as suas emoções. Ela guia as suas decisões. Ela blinda a sua mente contra toda seta de perturbação. Você não andará mais ansioso por coisa alguma. Antes, as suas petições serão em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Receba esta paz. Viva nesta paz. Caminhe nesta paz.
ela é sua por herança. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, chegou à sua vida. As janelas do céu se abriram sobre você. Nós declaramos que a maldição da escassez foi quebrada, e que a bênção de Abraão te alcançou em Cristo Jesus. Você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Bendito é o fruto do seu ventre, da sua terra e dos seus animais. Bendita é a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Nós repreendemos o devorador, o gafanhoto, a lagarta que consumia as suas finanças e os seus recursos, e declaramos o tempo da restituição. O Senhor restituirá os anos que foram consumidos. Nós declaramos a promessa de Deuteronômio 28 sobre a sua vida. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Deus está te levantando a um novo patamar de honra, de provisão, de abundância. Não para o seu próprio deleite, mas para que você seja um canal de bênçãos, para que da sua vida fluam rios de água viva para abençoar outros. Creia e receba a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. A dúvida foi lançada por terra. A incredulidade foi silenciada. Você não é mais um refém do medo, mas um gigante na fé. Declaramos que você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Cristo Jesus, declaramos que você não olhará mais para o tamanho dos seus gigantes, mas para o tamanho do seu Deus. Você fará proezas, em nome do Senhor. A fé que você recebeu hoje moverá as montanhas que se levantam em seu caminho. Falará à amoreira, e ela se arrancará e se plantará no mar. Você crerá para ver a glória de Deus. A sua fé não está mais firmada no que você sente ou no que você vê, mas na palavra infalível de Deus. E porque você creu, você não será. A sua fé é o seu escudo, a sua vitória que vence o mundo. Caminhe como um herói da fé, como uma heroína da fé, pois é isso que você é aos olhos do Pai. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas, onde havia cativeiro, agora há liberdade. Onde havia vício, agora há libertação. Onde havia opressão, agora há o sopro suave do Espírito de Deus. Declaramos a palavra de Isaías 61 sobre você. Espírito do Senhor te ungiu para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você está livre. Livre da culpa do passado, livre do medo do futuro, livre da escravidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Caminhe na sua liberdade. Não se prenda mais a julgos de escravidão. Você foi comprado por um alto preço, o sangue precioso de Cristo. Você não pertence mais a este mundo. Não pertence mais ao pecado. Não pertence mais ao diabo. Pertence a Deus. E quem o Espírito de Deus liberta, está livre de fato e de direito. Dance na sua liberdade, cante na sua liberdade, viva a plenitude da vida que Cristo conquistou para você. Pai, nós te agradecemos por esta jornada de oração. Obrigado por nos ouvir, por nos tocar, por nos restaurar, por nos fortalecer e por nos dar a vitória. Obrigado porque a tua presença foi real e palpável em cada momento. Nós selamos tudo o que foi feito aqui com o teu sangue e com o teu nome, que é sobre todo nome. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá para o seu dia, mas não vá sozinho. Leve consigo a paz que foi restaurada, a bênção que foi liberada, a fé que foi renovada, e a liberdade que foi conquistada. Seja a luz do mundo, seja o sal da terra, seja um testemunho vivo do poder de um Deus que transforma vidas através da oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo o sempre. Esta oração foi uma resposta de Deus para você? Você sentiu o toque do Pai, o abraço de Jesus, o consolo do Espírito Santo? Se a sua resposta for sim, eu quero te fazer um último convite. Um convite do coração. Não guarde esta bênção só para você. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que possamos continuar esta jornada de fé juntos, todos os dias. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Seja o anjo que Deus usará para levar esperança a alguém que está prestes a desistir. E, para selar a sua vitória e nos dizer que você esteve conosco até o fim, comente aqui embaixo com um forte e poderoso amém. Cada amém será como um trovão de gratidão que sobe aos céus, e como uma declaração de que você recebeu a sua vitória. Lembre-se sempre,
Deus não está apenas no controle, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Até a nossa próxima oração. Nós nos revestimos agora de toda a armadura de Deus, conforme descrito em Efésios 6, para estarmos protegidos contra todos os ataques do inimigo. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, rejeitando toda a mentira do diabo e nos firmando na verdade da tua palavra. Vestimos a couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas que recebemos de Cristo, que nos protege de toda acusação. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, prontos para levar as boas novas e para caminhar em paz, mesmo em meio à guerra. Embraçamos acima de tudo o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, sejam eles de dúvida, de desânimo, de tentação ou de medo. Colocamos em nossa cabeça o capacete da salvação, protegendo a nossa mente com a certeza da nossa redenção e da nossa esperança eterna. E tomamos em nossas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de ataque, proclamando as tuas promessas com autoridade. Assim, blindados e armados, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Pois esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de nós procede, diz o Senhor. Isaías 5:4-17. Meu irmão, minha irmã, a batalha é real, mas a vitória é certa. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e ele prometeu que nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Nós estamos do lado vencedor, e nesta comunhão de fé e de batalha, eu quero te fazer um convite. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, ou uma causa específica pela qual você está lutando, seja incluído em nosso altar de oração diário, deixe o seu nome nos comentários abaixo. Não precisa detalhar a sua luta, apenas o seu nome ou o nome daqueles por quem você intercede. Nós, como uma comunidade de guerreiros de oração, vamos nos comprometer a levantar cada nome diante do trono da graça. Você não está lutando sozinho. Estamos juntos nesta batalha. E agora, com o campo de batalha espiritual limpo pela autoridade de Cristo, com as fortalezas derrubadas, com os lares protegidos e com a nossa armadura firmemente vestida, nós sentimos uma mudança na atmosfera espiritual. O ar está mais leve, a esperança está mais brilhante, a vitória está no ar. Nós nos preparamos para o momento final da nossa oração. Não será mais um clamor, não será mais uma batalha, mas será uma explosão de louvor e uma declaração profética de vitória. Vamos juntos, em um só coro, começar a celebrar a vitória que a fé já enxerga. Vamos declarar sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, não o que os nossos olhos veem, mas o que Deus já decretou no céu. Prepare o seu coração para receber e para proclamar a vitória final, que nos pertence em Cristo Jesus. O tempo de lutar está dando lugar ao tempo de reinar. Fique conosco para selar esta manhã com um brado de vitória, que fará o inferno tremer e o céu se alegrar. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao cume da montanha. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas não tememos mal algum. Entregamos as nossas cinzas e recebemos a coroa. Clamamos por misericórdia e fomos abundantemente perdoados. Fortalecemos a nossa fé na rocha eterna. Lutamos o bom combate, completamos a carreira, guardamos a fé. E agora, o que nos resta? Resta-nos o melhor, o louvor da vitória, a celebração da fé, a declaração profética que sela tudo o que Deus fez em nós e através de nós nesta manhã. A batalha terminou, o inimigo foi derrotado, Cristo foi exaltado. E nós em Cristo, somos mais do que vencedores. Respire fundo o ar da vitória. Levante a sua cabeça, erga sua voz, não mais para pedir, mas para agradecer. Não mais para clamar, mas para Este é o seu momento de tomar posse profética de tudo aquilo que, pela fé, já é seu. Junte a sua voz à minha, e vamos declarar juntos o que Deus decretou sobre este dia e sobre a sua vida. Nós declaramos, profeticamente, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está restaurada em seu coração, e em sua casa, a guerra interior cessou, a ansiedade se foi. A angústia deu lugar a uma calma celestial. Nós declaramos a palavra de João 14:27 sobre você. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é agora o árbitro em seu coração. Ela governa as suas emoções. Ela guia as suas decisões.
Ela blinda a sua mente contra toda seta de perturbação. Você não andará mais ansioso por coisa alguma. Antes, as suas petições serão em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Receba esta paz. Viva nesta paz. Caminhe nesta paz. Ela é sua por herança. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, chegou à sua vida. As janelas do céu se abriram sobre você. Nós declaramos que a maldição da escassez foi quebrada, e que a bênção de Abraão te alcançou em Cristo Jesus. Você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Bendito é o fruto do seu ventre, da sua terra e dos seus animais. Bendita é a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Nós repreendemos o devorador, o gafanhoto, a lagarta que consumia as suas finanças e os seus recursos, e declaramos o tempo da restituição. O Senhor restituirá os anos que foram consumidos. Nós declaramos a promessa de Deuteronômio 28 sobre a sua vida. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Deus está te levantando a um novo patamar de honra, de provisão, de abundância, não para o seu próprio deleite, mas para que você seja um canal de bênçãos, para que da sua vida fluam rios de água viva para abençoar outros. Creia e receba a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. A dúvida foi lançada por terra. A incredulidade foi silenciada. Você não é mais um refém do medo, mas um gigante na fé. Declaramos que você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Cristo Jesus, declaramos que você não olhará mais para o tamanho dos seus gigantes, mas para o tamanho do seu Deus. Você fará proezas, em nome do Senhor. A fé que você recebeu hoje moverá as montanhas que se levantam em seu caminho. Falará à amoreira, e ela se arrancará e se plantará no mar. Você crerá para ver a glória de Deus. A sua fé não está mais firmada no que você sente ou no que você vê, mas na palavra infalível de Deus. E porque você creu, você não será. A sua fé é o seu escudo, a sua vitória que vence o mundo. Caminhe como um herói da fé, como uma heroína da fé, pois é isso que você é aos olhos do Pai. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas. Onde havia cativeiro, agora há liberdade. Onde havia vício, agora há libertação. Onde havia opressão, agora há o sopro suave do Espírito de Deus. Declaramos a palavra de Isaías 61 sobre você. Espírito do Senhor te ungiu para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você está livre. Livre da culpa do passado, livre do medo do futuro, livre da escravidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Caminhe na sua liberdade. Não se prenda mais a julgos de escravidão. Você foi comprado por um alto preço, o sangue precioso de Cristo. Você não pertence mais a este mundo. Não pertence mais ao pecado. Não pertence mais ao diabo. Pertence a Deus. E quem o Espírito de Deus liberta, está livre de fato e de direito. Dance na sua liberdade, cante na sua liberdade, viva a plenitude da vida que Cristo conquistou para você. Pai, nós te agradecemos por esta jornada de oração. Obrigado por nos ouvir, por nos tocar, por nos restaurar, por nos fortalecer e por nos dar a vitória. Obrigado porque a tua presença foi real e palpável em cada momento. Nós selamos tudo o que foi feito aqui com o teu sangue e com o teu nome, que é sobre todo nome. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá para o seu dia, mas não vá sozinho. Leve consigo a paz que foi restaurada, a bênção que foi liberada, a fé que foi renovada, e a liberdade que foi conquistada. Seja a luz do mundo, seja o sal da terra, seja um testemunho vivo do poder de um Deus que transforma vidas através da oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo o sempre. Esta oração foi uma resposta de Deus para você? Você sentiu o toque do Pai, o abraço de Jesus, o consolo do Espírito Santo? Se a sua resposta for sim, eu quero te fazer um último convite, um convite do coração. Não guarde esta bênção só para você. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que possamos continuar esta jornada de fé juntos, todos os dias. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Seja o anjo que Deus usará
para levar esperança a alguém que está prestes a desistir. E, para selar a sua vitória e nos dizer que você esteve conosco até o fim, comente aqui embaixo com um forte e poderoso amém. Cada amém será como um trovão de gratidão que sobe aos céus e como uma declaração de que você recebeu a sua vitória. Lembre-se sempre, Deus não está apenas no controle, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Até a nossa próxima oração.